Há 2 domingos atrás falamos sobre a experiência de Esdras, aquele sacerdote que era também escriba, ou seja, aquele que era especialista na lei de Moisés, na lei de Israel, como ele retornou a Jerusalém, estando cativo na Babilônia, e como ele lá foi uma figura fundamental para que o templo fosse ali restaurado. Todo o culto, todo o templo, o altar e o culto fosse restaurado, que era o centro da vida de Israel e da vida pessoal e coletiva daquela nação. E também mencionamos naquele dia que as coisas históricas que a Bíblia narra, todas elas têm um ensino, têm princípios de vida, que o próprio Novo Testamento fala como tudo aquilo que foi escrito no passado para o nosso ensino. Amém. Foi escrito, para que pela admoestação e fortalecimento que a Escritura traz, nós sejamos ricamente abençoados na nossa caminhada. Então temos um exemplo, Existe hoje uma frase que se fala muito aí na TV, quem não conhece a sua história pode repetir os mesmos erros, E quem desconhece a palavra de Deus, o que ela ensina sobre os acontecimentos passados, pode também estar repetindo erros na época atual, porque ela traz um ensino precioso. Mas depois dessa obra de restauração do templo, do culto que Esdras fez, ainda havia muita coisa a ser feita. Então havia lá na Babilônia aquele que preparava a bebida do rei, se chamava o copeiro do rei. Ele não somente preparava, mas ele provava, para ver se não estava envenenado. Então ele era uma pessoa de confiança do rei, e ele se chamava Neemias. E chega alguns enviados lá de Israel, lá na cidade que ele estava, na Babilônia e na Pérsia, e trazem mais notícias de que os muros da cidade estavam todos quebrados, em ruína, não havia mais portões na cidade, ou seja, se entrava e se saía de qualquer forma, sem segurança nenhuma. E a cidade murada no passado era uma cidade que tinha uma representatividade para aquela comunidade. Ela trazia segurança, eram muralhas mesmo, altas, bem levantadas, espessas, que não se passavam de qualquer forma. Não se tinha as máquinas de guerra que se tem hoje, como bombas, tão poderosas. Então essa proteção de um muro em volta de uma cidade era uma garantia de segurança, tanto para não entrar o que era indesejável, quanto para não sair aquilo que poderia ser perda, Mas a Bíblia também ela compara, a nossa vida muitas vezes com essa cidade. E tem um trecho de Provérbios que diz que aquele que não controla a sua língua e fala com muita ira, sem controle nenhum, ele é como uma cidade sem muros, uma cidade sem proteção, porque sai da sua boca coisas que trazem prejuízo para outras pessoas e para ele próprio. Ele vai trazer sobre a sua vida, esse descontrole, vai ferir pessoas, vai magoar, vai trazer brechas na sua vida. Então, a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, essa caminhada, nós temos que ter o lugar correto lá, como vimos na experiência de Esdras, o templo, a adoração, Deus em primeiro lugar, que é a base de tudo, mas também temos que ter essa proteção sobre nós. Podemos também falar um muro em volta da igreja do Senhor,
um muro em volta da nossa família, um muro em volta da nossa vida pessoal. São muitos exemplos e muitas ilustrações que nós podemos tirar dessa cidade murada, né? E então Neemias soube das más notícias, e nós vamos ler aqui o que ele foi fazer quando ele soube dessas más notícias. Está em Neemias capítulo 1, versos 5 a 11. Uma leitura um pouco extensa, eu vou ler um pouco rápido. E disse: Senhor dos céus, Deus grande e terrível e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de modo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da tua palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e trarei e farei habitar neste lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Ele tinha que conversar com o rei, porque essa má notícia trouxe a ele um comissionamento. Ele se sentiu responsável para ir a Jerusalém com uma comitiva de outros patrícios seus que estavam no cativeiro. Mas eles precisavam da permissão do rei. Como ele era um homem de confiança, aquele que de alguma forma protegia o rei de ser envenenado, provando a sua comida, provando o seu vinho, sua bebida, ele não era uma pessoa para ser dispensada assim facilmente. Então ele ora, busca o Senhor, mas essa oração dele é tão rica em ensinamento. Ela, como a oração de Daniel também, essa oração de Neemias, ele se coloca como aqueles em que procederam erradamente e Deus disciplinou com o cativeiro. Ele não se coloca como: não, eu não fiz nada disso, foi meus pais, foi o outro povo, eu não sou assim, não faço isso. Ele se coloca como aquele que também tinha procedido erradamente e busca a misericórdia do Senhor, busca que Deus ouça a sua prece, se compadeça, porque Deus é compassivo. E a coisa mais importante que nós devemos ter na nossa oração é lembrar a Deus que Ele é um Deus que perdoa, que Ele é um Deus compassivo, que não se detém demasiadamente no castigo, mas Ele se apraz em exercer misericórdia para com as nossas vidas. E Neemias sabia disso. Neemias conhecia ao seu Deus de forma correta, mas ele não chega de qualquer jeito, como se Deus tivesse qualquer obrigação com ele. Ele chega e pede e proclama que Deus é poderoso, assim como Ele trouxe disciplina para trazer a restauração, porque essa era a promessa, quando Israel obedecesse a aliança que havia com Deus, que eram os mandamentos, eles seriam bem-sucedidos em tudo. Eles foram para o cativeiro porque foram completamente desobedientes, porque
que não obedeceram nunca, rejeitaram os profetas, rejeitaram os ensinos, os sacerdotes, e depois de muito tempo na Palestina eles foram para o cativeiro. Mas a promessa é que quando se arrependessem, quando o buscassem, quando se humilhassem diante do Senhor, Ele restauraria a sua sorte. Então isso é um ensino para nós. Às vezes nós erramos, realmente damos mancada, procedemos loucamente, fizemos coisas que desagradam a Deus, e vem uma disciplina do Senhor por causa do seu amor conosco, por causa da sua misericórdia. Ele não quer que a gente continue no erro, continue na teimosia. Então Ele nos disciplina como um pai e uma mãe tem que corrigir seu filho, colocar na trajetória certa. Mas quando a gente se humilha, se coloca na presença dEle, reconhecendo quem somos, nossas falhas, Ele vem com a restauração. Então Neemias coloca isso diante do Senhor, e qualquer empreitada que vamos fazer de alguma restauração pessoal na nossa vida, a palavra de Deus diz para nós sermos santificados em todas as áreas, espírito, alma e corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a nossa alma, onde estão as emoções, a nossa vontade, devem ser rendidas ao Senhor para fazer aquilo que lhe agrada. E o nosso espírito deve estar envolvido não somente com coisas divinas e não com tantas teorias e filosofias que esse mundo tem, que vão nos contaminar espiritualmente. Então, assim como nós temos várias áreas da nossa vida pessoal, também a nossa vida familiar pode se ter brechas, que a gente abre no decorrer da caminhada juntos. Às vezes o cônjuge, o casal começa muito atrito, muita briga, muita discussão, se magoam, se ferem, lembram de coisas do passado, e o tempo todo é um ambiente tenso, um ambiente pesado, em que não há uma harmonia, uma paz, Isso traz consequências para a família, consequências para os filhos que vêm, que são criados num ambiente que eles gostariam que os pais tivessem carinho, amor o tempo todo. Mas se o lar chegou a esse ponto, ele pode ser restaurado. Amém. As brechas podem ser fechadas, Só que nós temos que seguir esses princípios que a palavra de Deus tem, como ela traz esse ensino. Primeiro, chegue-se a Deus e confesse, que tem errado. Se marido e mulher não estão se dando bem, busquem segurar um na mão do outro. Vamos ajoelhar aqui diante do Senhor e vamos pedir sua misericórdia. Nós não estamos nos acertando, não conseguimos, só temos acusação contra o outro. Vamos colocar diante do Senhor, vamos confessar nossas falhas. Isso começa um processo maravilhoso. Então ele vai à presença do rei depois dessa oração, e ele obtém o favor do rei. O rei não somente lhe dá autorização, mas dá dinheiro, dá soldados para lhe acompanhar, dá segurança e uma série de outras coisas, cartas que ele deveria apresentar para os governantes das províncias. Então Deus lhe enche de bênçãos e coisas que seriam necessárias para chegar em Jerusalém para a restauração. Assim é o nosso Deus, o rei aqui representa nesta hora, toda a suficiência e toda a graça que vem de Deus para que a gente possa restaurar as coisas na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja também. Amém. Então, a oração é a primeira coisa, A outra coisa que ele tinha, quando ele chegou a Jerusalém, ele ficou 3 dias, não falou com ninguém. Ele viu o estado que as coisas estavam. Ele andou a cavalo, andou por todos os lugares, viu, fez uma volta nos muros da cidade, em todos os lugares da cidade, e viu a real situação. Ele
sabia como deveria ser uma cidade. Ele morava, né, lá na Babilônia, na Pérsia, e sabia como as cidades lá eram adequadamente guardadas, protegidas, e ele vê Jerusalém daquela forma tão trágica, e ele entende o que tem que ser feito. Ele tem um diagnóstico, né? Você tem um diagnóstico da sua vida quando você tem errado, tem magoado o Senhor, tem falhado na sua casa, falhado na sua família, falhado na igreja. Você tem esse diagnóstico, você leva um tempo pensando nisso, sem ter que falar com ninguém, meditando, como eu tenho procedido. Eu lembro quando eu era jovem, adolescente, ali meus 16, 17 anos, às vezes eu me sentia tão pecador, me sentia tão errado, e eu tinha um hábito, né? Que naquele tempo a gente podia caminhar da noite na rua sem ser assaltado, né? Eu saía caminhando no meu bairro e tipo assim, olhando para o céu, representando o Senhor, vendo as estrelas lá, caminhando, olhando para cima. E eu ali, eu falava com Deus, eu abri meu coração, e que como eu me sentia, que eu não estava bem, que eu precisava dele, precisava da sua graça, precisava que ele me fortalecesse. E então, de vez em quando eu fazia esse tipo de ação, essas caminhadas, em que o meu coração se abria diante de Deus, porque eu me via como eu estava, eu precisava mudar, precisava de uma restauração, precisava da mão forte do Senhor sobre a minha vida. E ele sempre ouvia essa oração. Aleluia! Deus ouve esse tipo de oração, né? Quando você chega com uma lista para Deus, se Deus faça isso para mim, faça isso, aquilo, me guarde, me proteja, me cuide, né? Parece que ele é o nosso empregado, que ele tem que fazer tudo, né? Você se lembra daquele filme Todo Poderoso, que é uma comédia com Jim Carrey, em que ele fica um tempo no lugar de Deus, ele começa a botar sim para todo mundo. Daqui a pouco a terra vira um caos, né? Porque a oração egoísta de todo mundo começa a ser atendida, quebra a economia, quebra as companhias aéreas, né? E começa a ter escassez de tudo, porque não tem tudo das prateleiras que as pessoas querem ter, né? Então, ele mostra que se Deus for responder tudo para nós que nós pedimos, não vai dar certo, né? Veja esse negócio dos times de futebol. Aí um time ora e pede para Deus para ganhar do outro, o outro ora e pede para Deus para ganhar do adversário. Como é que fica isso, né? Parece que Deus tem que torcer por um time agora, que os seres humanos inventam, né? Deus não está nisso, né? Ele pode sim guardar os atletas de se machucarem, trazer o controle a eles para eles não agredirem, não usarem de um jogo errado, né, com violência. Isso tudo Deus pode fazer. Agora, garantir que alguém vai ganhar, isso é uma oração egoísta, né? Então Deus tem que ter partido agora, tem que ter um time de futebol. Então nós fazemos muitas orações loucas para Deus e achamos que Ele tem que responder tudo. Não é assim. Não é assim. Neemias ora corretamente: Senhor, eu sou o pecador, nós estamos pagando o que plantamos, colhendo o que plantamos, mas Tu és um Deus de misericórdia, nos perdoa, nos restaura, nos resgata. Então, depois dele fazer essa volta na cidade, ele falou com os magistrados, com aqueles que eram os que estavam de alguma forma administrando, que tinham responsabilidades lá em Jerusalém. E ele disse assim, capítulo 2, versos 17 e 18: Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Ele aqui agiu com fé,
motivando as outras pessoas. Olha, quando eu orei, busquei o Senhor e fui falar com o rei nos atendeu. Então nós também aqui, Deus está nisso. Deus quer essa restauração, né? Vamos juntos aqui edificar esses muros e colocar as portas no lugar para termos a proteção. Então, e ele busca outras pessoas para envolvê-los, né? Continuando esse verso, então disseram os outros que ouviram Neemias: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a obra. Aleluia, amém. Assim nós podemos motivar nossa família quando as coisas não estão bem. Vamos buscar o Senhor, vamos pedir a sua graça, a sua misericórdia. Deus é um Deus que nos ama e tem o melhor para as nossas vidas. Vamos buscar juntos ao Senhor. Como é preciosa uma família que busca junto ao Senhor. Que experiências maravilhosas vão ter. As crianças desde pequenas vão vendo a resposta de Deus às orações, vão participando do caminho da fé, vão se enchendo também de certeza e de fé e de esperanças, e ficam pedindo: papai e mamãe, vamos orar hoje e vamos buscar o Senhor, vamos ter o nosso cultinho. Isso é tão sério, tão importante. E se essa brecha, né, aberta no seu lar, na sua vida, restaure. Amém. Juntos, busquem, né? Há tempo, sempre há tempo. Deus é um Deus de misericórdia sempre, em todo o tempo. E como aquela ilustração do profeta Joel, que veio os gafanhotos e devastaram a terra, aí depois diz: mas eu vou ter misericórdia de vocês, e eu vou restituir tudo aquilo que o gafanhoto, cortador, migrador, destruidor, triturador, um monte de tipo de gafanhoto que veio um depois do outro, dizimaram. Eu vou restituir isso, porque o povo, quando busca o Senhor, Deus não somente restaura a partir daquele momento, mas Ele traz uma restituição das coisas do passado que deixamos de usufruir por causa das nossas desobediências. Deus pode trazer restituição. E ele encerra depois a promessa dizendo: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito do Senhor em nós, sobre nossas vidas, é o que nos capacita a viver nessa terra. Ele é que tem a sabedoria divina para nos instruir. Você fala alguma coisa muitas vezes pelo Espírito de Deus e atinge outras pessoas, um conselho, uma ajuda, um aviso, se o Espírito Santo está com a sua vida. Então a restauração, ela precisa acontecer, as brechas precisam ser tapadas nas nossas vidas, né? Mas aqui tem um ponto importante também. Vai haver oposição, vai haver uma batalha contra isso. Nós temos um inimigo. Satanás e seus demônios não querem o lar em paz, não querem a igreja crescendo, se estruturando, não querem jovens saudáveis que amam o Senhor, que pregam o Evangelho, que se preparam para o casamento adequadamente. Ele não quer isso, ele quer destruição. Ele vem para roubar, matar e destruir. Então ele tenta trazer desânimo, oposição, toda série de problemas para que nós desanimemos e paremos com essa obra, essa empreitada das nossas vidas. Mas Neemias, ele começou tudo orando e Deus foi dirigindo ele em todo o tempo. E lá no capítulo 4 ele diz assim, 12 a 14: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, e com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa.
aqui foi uma construção, uma restauração, mas preparado para a guerra, preparado para receber o inimigo a qualquer momento. Então eles, não sei quais eram os instrumentos que eles usavam na época, mas vamos pensar hoje: estou com a colher de pedreiro numa mão e a espada na outra, estou com a enxada numa mão, né, e o escudo na outra, para se defender e para resistir ao inimigo quando ele viesse. Então, saiba que sempre vai haver oposição. O inimigo nos ataca na alma, com desânimo, com desmotivação, com tristezas, tenta nos deprimir, tenta botar o nosso ânimo para baixo. Ele muitas vezes vem também com problemas de toda sorte, financeiros, coisas, escassez que passamos. Então sempre vai haver uma oposição. A opressão espiritual também do inimigo é uma grande ação contra a vida do seu povo, do povo de Deus e da igreja do Senhor. Mas use a palavra de Deus, use a oração, use as armas que o Senhor lhe deu para resistir a Ele. E Ele não fará o que quer fazer com a sua vida. Você vai fechando as brechas. Amém. Ele não está contente, mas você está com as armas do Senhor. E não tenha descanso enquanto não tiver tudo tapado, né? Que brechas podem ser essas que a gente pode ter na nossa vida, né? Nossos olhos podem receber informações que não são de Deus, não devem ser absorvidas pelo nosso ser. A nossa boca, quantas vezes falamos coisas que não devemos falar, são brechas que são abertas, né? A nossa boca nunca deve ser para maldição, para difamação, para fofoca, para falar palavras de baixo calão, para tornar o nosso lar, o nosso ambiente de trabalho, um ambiente tenso, né, cheio de imundícia no falar. A boca é uma coisa que tem que ser muito cuidada, porque a Bíblia diz que a língua tem poder de dar vida e o poder de matar. Ou seja, você pode animar uma pessoa, estimulá-la, encher-la de fé, você pode arrasar com alguém. Essa é uma brecha que nós temos que fechar, temos que cuidar. Pense 10 vezes antes de falar, não deixe que a ira domine o seu coração. O ouvir, né? Quantas vezes nós ouvimos o conselho do ímpio, e a Bíblia diz lá no Salmo 1: bem-aventurado o ser humano que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não ouve aquilo que eles falam, mas nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tudo começa por aqui, ouvindo o conselho errado, o conselho do mal. Feche essa brecha, ouça o Senhor, ouça o louvor a Deus, use a sua boca para proclamar a alegria que temos no Senhor, para proclamar as virtudes do nosso Deus. Feche todas as brechas, o seu corpo, todos os anseios do seu corpo, todas as atrações do seu corpo podem dirigir a sua vida. Tenha controle, feche as brechas, se humilhe diante do Senhor, peça a sua força, peça a sua graça, que Ele vai estar capacitando e enchendo a sua vida. E para terminar, na realidade isso aqui foi logo no início, né, que houve algumas autoridades não judaicas, mas dos samaritanos. Eles vieram debochar, vieram tentar desanimar. Olha, isso aqui, uma raposinha qualquer vai derrubar esse muro de vocês, isso não vai dar certo, pare com essa palhaçada, né? E o Neemias disse assim: então lhes respondi, o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos,
nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes nem parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Mas que resposta essa de Neemias a essa oposição, a esse deboche, né? Seja assim também, quando debochar da sua vida, que você é um cristão, que ama o Senhor, que tem prazer em servi-lo, diz: olha, eu vou continuar assim, e vocês não vão ter o que eu vou colher, vocês não vão colher o que eu vou colher, eu não vou ter o memorial diante de Deus. Ele sabia que havia diante de Deus algo especial e precioso. É isso que nós devemos também buscar ter na nossa vida. Que Deus lhe abençoe. Senhor, que a nossa vida seja sempre de alguém que está fechando as brechas, nunca as abrindo. Alguém que se dispõe a edificar e não a derrubar. Alguém, Senhor, que se coloca na brecha a favor, Senhor, do povo de Deus, a favor de sua família, a favor de si mesmo, Senhor, buscando a Ti, Teu poder, Tua graça e misericórdia. Nos ajuda e nos conduz na Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.